De volta ao Educador Entrevista. Bom, eu estou aqui recebendo a doutora Thaís Caruano. Seja bem-vinda. Vamos falar aí de um assunto que está muito em voga hoje, né, doutora? Com certeza, Valéria. É sempre um grande estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valéria. Boa tarde aí a todos os telespectadores da Educadora. E é um assunto que nunca acaba, né? Nós sempre temos novidades, seja para trazer das notícias antigas, atuais, nós sempre aí estamos com as notícias. É isso mesmo. Bom, um assunto que está muito em voga e que está sendo muito falado é essa questão aí desses golpes, dessa fraude aí contra o INSS. Bom, doutora, primeiro, para que as pessoas entendam aí, o que caracteriza uma fraude? Então, uma fraude é sempre que a pessoa não autorizou ou alguma questão que às vezes a pessoa até autorizou, mas as informações passadas não foram corretas, porque às vezes a gente cai em algum tipo de golpe mesmo. A pessoa nos vende uma coisa e na verdade é outra. Então, claro que aí também caracteriza um golpe, uma fraude. Então, o INSS tem diversas questões aí que acabam envolvendo fraudes. Fraudes mais antigas que já aconteceram, pessoas que recebem pensão por morte sem ter direito. Muitas pessoas ficam recebendo a aposentadoria de pessoas que morreram, então a pessoa morre e a aposentadoria continua sendo paga. Cada vez o INSS está criando aí mecanismos para tentar coibir, para tentar diminuir esses tipos de fraudes. Então, por exemplo, hoje quando vai registrar ali a certidão de óbito, esse comunicado já vai para o INSS, o CPF já é bloqueado. Então, cada vez mais o governo vai criando ali mecanismos para diminuir golpe. Mas, claro que os golpistas são extremamente inteligentes. Eu até costumo falar que se os golpistas utilizassem toda essa inteligência para o bem, com certeza iam ficar ricos de forma mais sólida. Bom, nesse caso aí você está falando que a pessoa continua recebendo, apesar de não ter direito. Agora, a questão maior que está acontecendo é aquelas pessoas que têm direito e que vivem só daquilo, né, daquele valor que recebe aí do INSS. E está tendo aí os seus valores, nos seus valores, descontos que não cabem. E aí? Exatamente. Então, todo e qualquer desconto que for ter no benefício, a pessoa tem que ter autorizado esse tipo de desconto. Em 2019, houve uma alteração da qual as associações e sindicatos, juntando a documentação no INSS, passavam a ter os descontos e esses valores eram remetidos aí direto para a associação ou para o sindicato. Essas documentações foram falsificadas, juntadas no INSS e começaram aí a ter esses descontos. Então, se a pessoa, ela tem sim como verificar se ela tem ou não um desconto no benefício dela. Essa verificação é feita através do aplicativo do Meu INSS. Entra no extrato e verifica ali se tem algum desconto. Baixa bem o extrato para verificar, principalmente se a pessoa ela tem questões de empréstimos consignados. Então, primeiro tem os descontos do empréstimo, que a pessoa tem que analisar se fez ou não os empréstimos, então tá ok caso tenha realmente feito. E embaixo aparecendo ali algum tipo de associação, de sindicato, verificar o que realmente é isso. Normalmente a pessoa não fez qualquer contratação e tem esses descontos indevidos. Alguns valores são extremamente baixos, R$ 7, R$ 8, e alguns valores são mais altos, seja 50, 100, 100 e poucos reais. Às vezes a pessoa fala, é pouco, mas se você juntar isso no decorrer de um ano, o valor acaba ficando expressivo. Para conseguir parar esses descontos, o que tem que ser feito? Primeiramente, a pessoa pode entrar num 0800 do INSS mesmo, pedindo aí para cessar os descontos. Caso não consiga o contato ou realmente ali não pararam esses descontos, pode sim fazer reclamação junto ao PROCON e também entrar na Justiça. Lembrando sempre que descontos indevidos, a devolução deve ser feita em dobro e também, conforme for, pode ter direito aí a danos morais. Tem que ficar atento aí. E essas fraudes, elas partem aí de dentro do sistema ou mesmo de fora, né? Por cidadãos aí ou quadrilhas organizadas, pelo menos é o que a gente tem visto aí, né? As notícias que estão saindo. Com certeza, tem muitas questões e tem pessoas assim de dentro do INSS envolvidas nessas fraudes. Tem até relatos aí de pessoas que tinham um padrão médio aí de vida e começou a aparecer com bens aí de valores aí extremamente altos. Então a história começou a ficar estranha. Então acontece assim isso dentro do próprio INSS e acaba prejudicando aí a população como um todo. Se a pessoa aí não conseguir qualquer desconto, num primeiro momento você entrava com um processo, na verdade pode entrar com um processo contra o sindicato, a associação e pode também colocar o INSS nesse polo aí, né, para entrar com um processo também contra o INSS. E por que envolver o INSS nessa história? Porque na verdade é ele que autorizou. Então foi enviada uma documentação, ele não verificou se essa documentação era ou não idônea, né, se era correta ali essa documentação e passou a autorizar os descontos indevidos nas pensões, aposentadorias aí dos beneficiários da Previdência Social. Em razão disso, cabe também sim ao INSS responder. Os processos que corriam contra sindicato e associações, muitos advogados
advogados, como o número é muito grande e a quantidade de processos que se entravam era muito grande, muitos advogados foram aí, né, acusados de litigância de má-fé, sendo que, na verdade, a história é ao contrário. Os advogados verificaram esses descontos indevidos, entraram com os processos, na verdade, para preservar os direitos dos seus clientes. Mas muitos sindicatos e associações que já estavam com um grande número de condenações, eles declararam falência. Então, por isso que hoje, atualmente, é interessante colocar, sim, o INSS também aí no processo para garantir o recebimento, seja da devolução dos valores descontados indevidamente ou mesmo de um eventual danos morais. Bom, doutora, o número é grande, né, de envolvidos, de pessoas que perdem, né, muitos valores relacionados a essas fraudes. Com certeza, pelo menos 4 milhões de pessoas tiveram aí algum tipo de prejuízo em relação a esses descontos envolvidos. E o valor ali que se estava estimando é de pelo menos 6,3 bilhões de reais que foram aí descontados indevidamente. E olha só, esse é mais ou menos o valor que o governo estava pretendendo economizar com os pentes finos que estavam fazendo aí no benefício de prestação continuada, que são pessoas extremamente carentes, muitas vezes com deficiência, e o governo querendo aí cortar esses benefícios. E, em paralelo, estávamos tendo aí todos esses golpes que, na verdade, estava arrecadando quase que tudo isso. Então, e essa legislação atual aí daria conta de punir esses crimes aí de maneira eficaz, vamos dizer assim? Então, seria o correto, né? Então, até a questão de conceder ali danos morais, quem acaba pagando todos esses valores acaba sim sendo a população, mas é interessante conceder ali os danos morais para ter uma forma de aprendizado, de punição, isso na esfera civil. Mas na esfera penal, claro que deveria ali incorrer em crimes e ter realmente uma punição severa, que ao meu ver, no nosso país, independente de partido, até porque nós vimos essa questão começou no Temer, passou pelo Bolsonaro e agora está também no governo Lula, então ali transcende qualquer questão de partido político até. Mas se as punições no nosso país fossem de forma exemplar, com certeza iria inibir, né, a quantidade de crimes que nós temos. O que eu ia até te perguntar, né? Você acha aí que há responsabilidade direta do governo federal aí, né, para coibir essas fraudes, que seria o poder maior, vamos dizer assim? Ao meu ver, sim, até por uma punição ali mais severa. Então, como eu disse, né, vem transcendendo aí várias questões políticas, direita e esquerda, então tá passando de um para o outro, mas a questão deveria sim punir, porque se a pessoa ela tem o dever de fiscalizar e ela deixou de fiscalizar, ela deve caber ali algum tipo de punição. Então, são questões aí a serem discutidas e a partir do momento que o país começar a fazer punição de forma exemplar, o país como um todo melhora. Essa questão aí da digitalização dos processos, você acha que pode, de repente, atrapalhar a prevenção ou facilitar aí o acesso às informações? A questão da digitalização facilita, sim, todas as informações, inclusive para fraude. Uma fraude que, assim, até foge um pouco, mas essa questão de advogados, né, que a pessoa entra em contato se passando pelo advogado, pedindo dinheiro. Então, sempre que entrar em contato, verifica realmente se é seu advogado, se é o número que ele costuma falar, ou, se possível, vai de forma presencial, porque o advogado não costuma ali ficar pedindo dinheiro. Então, ficar bem atento em relação a isso. Mas até essa fraude contra advogados, ela só é viabilizada exatamente por causa que os processos são digitais. Mas voltar os processos, e o mesmo acontece no INSS, para a forma física, né, para a questão física, com certeza atrapalha aí todo o processo. Então, mesmo no mundo digital, que é uma questão, uma facilidade que nós temos hoje, estão se criando aí mecanismos para tentar diminuir ao máximo qualquer tipo de golpe. Então, até essa questão de processo, tem dias aí que o sistema ele está mudando, ele muda totalmente. E por que ele muda? Para tentar inibir a quantidade de golpes, para verificar quem acessou os processos, e às vezes até nós, né, os advogados ficam com dificuldade para entrar nos nossos processos. Bom, você já tocou nesse assunto agora há pouco, mas vamos repetir para as pessoas que estão nos acompanhando, saber como que ela pode entender se ela teve desconto ou não. Ou, se ela percebeu esses descontos, o que ela deve fazer? Então, entra através do aplicativo do Meu INSS. Então, baixa o aplicativo mesmo do Meu INSS no celular. Para entrar nesse aplicativo, tem que ter o CPF e a senha. Essa senha, caso a pessoa não tenha, ela pode ir até uma agência do INSS ou ela consegue, através do próprio aplicativo, criar ou redefinir a senha. Através do aplicativo, verificar o extrato. E no extrato, verificar se tem algum desconto de associação
e sindicato. Pode verificar que, às vezes, até essa associação e sindicato são de outros estados, nem é do nosso estado. Às vezes, é sindicato de pescadores, então, questões até que a pessoa não está vinculada de nenhuma forma. E ainda que a pessoa ela considere ali que tem uma vinculação, por exemplo, o sindicato é do estado realmente de São Paulo, né, que é onde nós estamos. Então, ainda assim, nesse caso, se a pessoa não se filiou, não tem que pagar sindicato. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso para não ter os descontos indevidos. E como eu falei, às vezes o valor realmente é muito pequeno. Então, às vezes é R$7, R$8, mas pode chegar a 50, 100, R$130. Mas mesmo, por exemplo, se nós pegarmos aí um valor de R$7, se nós colocarmos no decorrer do ano, vai dar pelo menos aí uns R$84. Então, a pessoa tem que ficar muito atenta se realmente fez ou não, e conforme for pedir, sim, a devolução desses valores, a devolução é em dobro, e normalmente aí pode acontecer, sim, ainda de ganhar danos morais. Ô, Thaís, e esses descontos, eles estão sendo mais para os aposentados mesmo, ou a pessoa que tem apenas o afastamento por doença, ou mesmo LOAS, esses descontos também podem acontecer nessas modalidades? Pode sim, então pode acontecer em todas as modalidades. Mas o que acontece? O auxílio-doença normalmente é temporário, então não é o foco aí das pessoas que fazem esse tipo de procedimento, né? Esse tipo de fraude. Na verdade, o foco então acaba sendo mais as pensões, as aposentadorias, às vezes algum BPC pode sim ter alguma questão, então a questão mesmo é consultar ali o extrato e verificar se tem alguma coisa indevida. E agora nós vamos mudar um pouquinho, vamos continuar falando de golpes, mas outras modalidades de golpes, né, doutora? Porque existem aí em todos os setores, né? Com certeza. Então, nós temos outros tipos aí de golpe que a pessoa deve ficar bem atenta. E um deles é a conta de luz. Então, olhar ali na conta de luz se não tem algum tipo de seguro, de sindicato que está tendo desconto. Porque, acreditem, tem descontos também indevidos na conta de luz. E, inclusive, consegue fazer até empréstimo através da conta de luz. E os juros costumam ser acima dos trabalhados no mercado. Todas essas questões podem sim ser questionadas para verificar se está correto ou não. E tendo algum erro, ou caso não tenha tido algum tipo de autorização, pode sim levar aí para o judiciário e questionar esses valores que foram descontados indevidamente, ou às vezes alguns juros abusivos que se colocou. Então tem que ficar atento muito com essas questões. E outra questão são as questões bancárias. Olhar ali no extrato também se tudo que está ali foi contratado, se tem algum desconto que a pessoa não autorizou. No extrato também do Meu INSS, a mesma forma ali a pessoa entra no aplicativo do Meu INSS, puxa os extratos e pode verificar todos os descontos ali que tem de consignados. Caso tenha algum consignado que não autorizou, qualquer questão ali que a pessoa considera que não fez, pode tudo isso ser questionado. E fique muito atento, porque com certeza aí tem várias questões que não estão corretas. E em se tratando de golpe também, se a pessoa olhar, perceber, notar, ela tem direito a indenizações, né, Thaís? Com certeza. Então, o que for indevido vai entrar e o judiciário, considerando aí que houve uma lesão contra a pessoa, pode sim ganhar danos morais. E lembrando que o danos morais, na verdade, ele tem um duplo objetivo. O primeiro deles é ressarcir o sofrimento ali causado pela pessoa. Mas ele também tem um outro objetivo, que é inibir quem fez aquele dano moral de continuar tendo aquelas práticas. Então, o dano moral, ele tem esse duplo objetivo aí na sociedade. Então, acaba sendo aí uma função importante e social. E é muito importante prestar atenção. Às vezes, tem coisas que a gente entende como sendo benéficas, né? Tudo bem, não seria aí agora falando não golpe, mas, por exemplo, a gente vê essa questão aí de adiantamento do fundo de garantia, empréstimo pelo FGTS, agora podemos falar aí dessa questão também do empréstimo pela CLT. Claro, você precisa do dinheiro ali naquele momento, vai te resolver vários problemas, mas e depois? Não, com certeza. O empréstimo CLT, né, é uma nova modalidade aí de empréstimo. E como funciona? A pessoa tendo a carteira de trabalho CLT pode fazer essa modalidade de empréstimo. Numa simulação, uma pessoa que precisa de R$35 mil, depois ela vai pagar R$86 mil. Conforme o banco, pode ter alguma variação, mas os juros são extremamente elevados. E como que funciona? A pessoa que está trabalhando pode fazer o empréstimo CLT e depois pode ser descontado do seu benefício até 30%. Vai manter esses descontos aí até finalizar o pagamento.
Caso a pessoa saia do trabalho, pode ser descontado das suas verbas rescisórias e fica sem cobrar, ou ela pode procurar o banco para continuar aí os pagamentos. Mas se ela ficar sem pagar, quando ela arrumar um novo emprego de carteira assinada, vão voltar aí os descontos, claro que recalculado com juros e correção do período que ficou sem pagar. Então, pensa só, se a pessoa ela tem 30% de desconto aí mensalmente em razão do empréstimo da CLT, e aí pode se colocar aí mais 11% do INSS, só isso daí já dá 41% do seu benefício que é descontado mensalmente. Então, os valores acabam ficando extremamente elevados e acaba prejudicando a pessoa aí como um todo. Porque se o salário já estava baixo e a pessoa considerava que não dava para suprir as necessidades básicas da casa, tendo todo esse desconto, com certeza vai gerar aí uma grande dificuldade e um endividamento da população. E o problema maior é que no ato ali, né, a pessoa está numa situação apertada, precisando do dinheiro, existem essas opções. Talvez a pessoa nem entenda, né, quais são as complicações. Não, eu vou pegar, é um empréstimo, vai descontando de pouquinho, beleza. Mas e na verdade, na hora que ela for sair, ela não tem o fundo de garantia para receber, porque fica comprometido, né, Thaís? Isso, vai ficando tudo comprometido. Tem também um empréstimo específico do FGTS. Então, a pessoa ela tem o fundo de garantia lá depositado, o reajuste do fundo de garantia é extremamente baixo, teve agora algumas decisões do STF, mas o reajuste do FGTS é muito baixo, e aí a pessoa tem o dinheiro lá depositado, é uma poupança do trabalhador, o FGTS. Se ele faz um empréstimo, o FGTS fica em garantia para o banco, mas é um dinheiro que já é dele. É que eu não consigo entender a lógica de verdade. Então, a pessoa ela tem o dinheiro, ela vai pagar uns juros altos para pegar um outro dinheiro com um fundo de garantia em garantia desse novo empréstimo, e depois ela vai ficar pagando juros, sendo que o dinheiro dela está lá sendo utilizado aí pela Caixa Econômica Federal. Então, são várias questões que as pessoas elas têm que realmente ali pensar e verificar a necessidade realmente de fazer isso. E caso tenha feito algum empréstimo, pode verificar se a taxa de juros foi correta, se não foi colocado ali um seguro indevido, sem a contratação da pessoa, porque tem várias questões que são embutidos nesses contratos e que, na verdade, só pode ser embutido com a autorização expressa aí da pessoa. Se não teve autorização expressa, não pode ter, e nesse caso pode tudo ser questionado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de estabilidade no trabalho, né? Uma preocupação que as pessoas sempre têm, né, Thaís? Mediante aí acidente de trabalho, doença. Como é que está? Continua tudo? Teve alguma alteração? Como que funciona? Então, a pessoa está afastada do INSS, ela volta para o trabalho, aí costuma perguntar, posso ser demitida? Conforme for, pode sim. Então, nós tivemos agora uma alteração no TST. Mas antes, a pessoa que afastava por qualquer motivo, quando voltava para o trabalho, conforme ali a doença, podia sim ser demitido. Se alguma doença que causa estigma aí social, como até um câncer, um HIV, a lei específica do HIV envolve aí outras doenças, nesses casos, se a pessoa fosse demitida quando voltou de um afastamento, ou mesmo sem ter voltado aí do afastamento, pode ser tido aí sim como um afastamento, um desligamento discriminatório, gerando questões aí de danos morais, danos materiais, várias questões. Mas quando a pessoa ela afastava por uma doença ocupacional, o que são as doenças ocupacionais? São doenças que elas são ocasionadas, então elas começaram ali em razão do trabalho, ou elas foram agravadas em razão do trabalho. Então, por exemplo, uma costureira que tem uma tendinite no ombro. Normalmente, a tendinite ela está assim vinculada ao esforço repetitivo que a costureira tem ali com o braço. E com isso, acaba relacionando essa doença ao trabalho. Quando relaciona a doença ao trabalho, é considerado um acidente do trabalho. Quando era considerado um acidente do trabalho e a pessoa afastava pelo INSS, quando voltava do afastamento, a pessoa tinha estabilidade aí de 1 ano. Ou seja, durante 1 ano não podia ser mandado embora. E caso fosse mandado embora, a pessoa podia entrar aí com um processo e ter todos esses direitos garantidos. E agora nós tivemos uma alteração no Tribunal Superior de Trabalho. E o que diz essa alteração? Se a pessoa ela afastar um dia, então ela afastou qualquer tipo de afastamento, não precisa chegar a afastar pelo INSS, pois quem trabalha em empresa só afasta pelo INSS quando tem um afastamento maior do que 15 dias. Então, caso a pessoa afaste aí um dia, a pessoa já cria essa estabilidade de 1 ano. Então, essa foi a grande alteração que nós tivemos. A pessoa afastou um dia. Se ela afastou esse um dia, seja por uma questão de acidente do trabalho, então, por exemplo,
teve um corte e a pessoa afastou 4, 5 dias, não chegou a precisar afastar pelo INSS. Então, esse corte ocasionado ali por um acidente do trabalho. Ou a pessoa tem alguma doença, uma doença de coluna, uma pessoa que pega muito peso, ela afastou apenas alguns dias e voltou ao trabalho, quando volta ao trabalho, passa a ter a estabilidade de 1 ano. Essa foi uma alteração muito significativa, já que antes, se os afastamentos eram pequenos, não gerava essa estabilidade. Ô, doutora, isso vale também para quem tem contrato temporário ou está em período de experiência? Então, conforme for, vale sim, ainda mais se for um acidente do trabalho. A pessoa ela só vai poder ser mandada embora depois que passou toda essa estabilidade e depois que restabeleceu a sua saúde. E outra questão muito importante são as gestantes. Então, às vezes, a mulher ela está grávida e ela sai do emprego sem saber até que está grávida. Depois que saiu, descobre a gravidez. Nesse caso, se a concepção foi durante o contrato de trabalho e, inclusive, se a concepção foi durante o aviso prévio indenizado, então a pessoa é demitida hoje, ela não cumpre o aviso prévio na empresa, esse aviso prévio é indenizado, a empresa vai lá e paga tudo e a pessoa não precisa trabalhar. Se a concepção foi durante esse período, a grávida ela tem a estabilidade de 9 meses mais 5 meses após o parto. Ela não pode ser demitida durante todo esse período. Então, tem que ficar muito atento em relação a tudo isso. Então, saiu da empresa e descobriu que está grávida, pode pedir para voltar para a empresa e, caso não dê certo aí de voltar, tem direito à indenização dos 9 meses após 5 meses e 5 meses após o parto. E toda essa proteção, na verdade, é para o nascituro. Então, o bebê ali que está vindo, que tem toda essa proteção. E na prática, aí, o trabalhador ele consegue fazer valer esse direito ou ainda há muita demissão aí disfarçada, vamos dizer assim? Com certeza, nós temos muitas demissões que acabam, sim, ocorrendo, muitas acontecem em razão, sim, de discriminação, seja por doença, por idade, às vezes a pessoa idosa também que fica doente acaba sendo demitido, mas a Justiça do Trabalho é a mais rápida que tem. Então, conforme for, já consegue ali despachos no começo do processo, a pessoa ela já volta para o trabalho, ou no final do processo, as chances aí de proteção ao trabalhador são bem grandes aqui no nosso país. Então, a Justiça do Trabalho, ela acaba sendo a justiça menos morosa, aqui é mais rápida no nosso país. Diferente aí a estadual, acaba sendo a mais demorada, nós temos a Justiça Federal também, mas a Justiça Trabalhista, ela acaba sendo a mais rápida. Por quê? Porque ela envolve verbas de caráter alimentar. Ela está em busca aí do alimento mesmo da pessoa. A pessoa trabalha, realmente ali a gente trabalha primeiramente para comer, para usufruir as necessidades básicas. Uma das primeiras questões aí vem a questão da alimentação. Então, como são verbas de caráter alimentar, a Justiça do Trabalho ela é a mais rápida. Em contrapartida, aí, como fica essa questão para o empregador? Que muitas vezes, digamos aí, é uma pequena empresa, né, é um pequeno comércio, e o empregador tem que lidar aí com todas essas responsabilidades. Para o empregador acaba sendo uma questão bem complicada, já que sabemos, né, que ser empregador no nosso país acaba custando bem caro. Primeira questão, um empregado, às vezes ele custa 1,5 a 2, às vezes ele custa o dobro do que ele recebe de salário. Então, para o empregador, às vezes fica extremamente alto. Então, o empregador ele tem que verificar, ter às vezes uma boa assessoria por trás, para verificar ali os direitos e não cair em qualquer dessas questões. Porque acontece sim de empresas fecharem em razão de processos trabalhistas. Então, às vezes a pessoa ela tem uma sequência de processos trabalhistas ou mesmo um processo trabalhista que ficou extremamente elevado e em razão disso não consegue suportar esse processo e acaba fechando as suas portas. Então, a questão do empregador é seguir ali a legislação e às vezes procurar uma assessoria acaba sendo interessante, né, de forma ali a se blindar e ter a menor quantidade aí de riscos. Uma questão que o empregador pode fazer em relação a essas questões de acidente, do trabalho, todas as questões, às vezes ter um seguro também, que o seguro acaba cobrindo aí valores de indenização, então tem que ficar muito atento a isso. Mas, na verdade, né, para ser empregador, a pessoa tem que ter coragem. Se ela for pensar todos os riscos, ela não vai ser empregadora. É verdade. E como funciona aí essa comunicação aí entre a empresa, o INSS e o trabalhador aí nesses casos? Se é uma empresa pequena, às vezes é a contabilidade mesmo que faz toda a intermediação com o INSS, às vezes se tem RH, porque a empresa mesmo consegue comunicar ao INSS, fazer os afastamentos e marcar as perícias. Então, a própria empresa que faz toda essa comunicação. Claro que com o auxílio do empregado, então o empregado tem que levar os atestados, depois tem que manter, sim, a periodicidade, então acabou o afastamento. Às vezes a pessoa ela vai na perícia, ela não passa na perícia, mas ela também não está com a saúde restabelecida, pois sabemos que o INSS é normal não afastar as pessoas.
Então, nesse caso, a pessoa não está com a saúde restabelecida e a perícia no INSS deu alta para a pessoa. Nesse caso, o que fazer? A pessoa pode levar esse processo, sim, para a justiça, mas tem que manter os relatórios ali junto à empresa em dia, mostrar que realmente não está capaz, que o médico não liberou para o trabalho, porque conforme for, pode dar abandono de emprego. Bom, doutora, isso é a mesma coisa para aquele que trabalha formalmente, CLT, ou para aquele que como que eu vou dizer, autônomo, né? Que paga o INSS lá, mas ele é autônomo. Ele também tem os mesmos direitos. O autônomo, ele já pode, a partir do primeiro dia que ele ficar doente, entrar pelo INSS, ele não tem que esperar os primeiros 15 dias, porque ele, no caso, não tem uma empresa, não tem um respaldo por trás para pagar. Então, a partir do primeiro dia, ele já pode entrar ali com o requerimento, sem qualquer problema. Sendo um acidente do trabalho, mesmo para o autônomo, a forma de cálculo do INSS acaba sendo diferenciada, mas o autônomo também tem todos os seus direitos preservados em relação ao INSS. Tá certo, doutora. Bom, eu agradeço a sua presença aqui, né? Sempre respondendo essas questões que são de interesse público e, com certeza, nós vamos nos falar muito ainda, porque, como você mesmo disse, há muitas alterações aí nesse campo, né? Com certeza. É tudo muito dinâmico na vida e, nessa era digital, o dinamismo acaba ficando ainda maior. Mas, qualquer questão, estou à disposição e uma ótima tarde a todos.